Queridos alunos e alunas, sejam todos bem-vindos à sexta aula do curso Liderança que Transforma, uma ponte para o crescimento profissional. Eu sou Fabiano Medeiros, produtor e tutor desse curso. E agora vamos relembrar o que aprendemos na aula 5, respondendo às seguintes perguntas. Quais são os 3 pilares de sustentação da gestão e o que significa cada um? Autoridade, poder e liderança. Liderança nós já estamos estudando aqui intensamente. Poder é aquela força determinada pela organização que te dá poderes. E autoridade é o seu conhecimento em volta desse assunto. Quais são as 4 fases do PDCA e do POIM? Do PDCA, planejar, desenvolver, controlar e avaliar. E o POIM, planejar, organizar, implementar através das pessoas e monitorar. Cite os 3 aspectos mais importantes para um gestor, na opinião do professor Falcone. Promover e melhorar resultados, resolver problemas e promover mudanças. Na sua opinião, quais são os 5 principais atributos da liderança e os 5 da gerência? Atributos da liderança: promove mudanças, indica os melhores caminhos, facilita o trabalho dos outros, foca nas pessoas, molda a cultura, usa a energia como paixão e assume riscos. Os atributos da gestão são: define objetivos, mantém a estabilidade, toma decisões, usa da racionalidade e controla. Quais são as principais citações do professor Cortella sobre o gerente líder? Ele é um profissional que eleva os seguidores, sabe manejar o estoque de conhecimento, sabe interligar as inteligências, gera os talentos, faz da liderança um poder e utiliza as pessoas como humano e não recursos humanos. Sabe que o melhor é um por todos e todos por um, na base da liderança. E agora vamos conhecer as ferramentas que facilitam a liderança e a gestão. Antes, porém, vamos relembrar as principais ações de um gerente líder, com o mestre Peter. Como age um gerente líder? Assume as responsabilidades, define visão, missão, mantém os valores culturais, define objetivos, estratégias, indicadores de medição, usa os processos com a equipe, documenta os processos, transforma os processos, mede os processos, é leal e verdadeiro com os membros da equipe, recruta talento, treina e desenvolve competência, avalia desempenhos e reconhece os pontos positivos. Comunica-se 24 horas. Então, tivemos aqui contato com como age um gerente líder, sobretudo no que se refere a comunicar-se, que vamos aqui também conhecer um pouco das teorias. E aqui o mestre Peter fala, que é a primeira e a mais importante ferramenta que facilita a liderança é a comunicação, conforme já havíamos falado. Como dizia o velho Chacrinha, apresentador de TV, que fez muito sucesso até o final dos anos 80 na televisão brasileira, quem não se comunica se trumbica. Professor Cuca traz para a gente agora o processo lógico da comunicação. Primeiro, é necessário pensar, planejar e transmitir. Tem muita gente que parte direto para transmitir, sem pensar e sem planejar, e aí comete erros gravíssimos no processo de comunicação. Os componentes da comunicação são componente conteúdo, verdade ou mentira, componente ético, a ética acima de tudo. Assim, com eles, você incrementa a boa comunicação e os relacionamentos. Os componentes básicos da comunicação são 4, basicamente: verdade, mentira, amor e desamor. A verdade significa que aquilo que o indivíduo está dizendo é o que está em sua cabeça e significa que é a verdade dos fatos. Isso contribui para uma comunicação construtiva. Mentira significa que a pessoa não está dizendo exatamente aquilo que está pensando. Ela pode estar dizendo algo totalmente diferente do que pensa. Amor significa a intenção construtiva. Quando usa amor em sua comunicação com o outro, o indivíduo tem a intenção positiva de conciliação, de que as coisas melhorem.
Desamor significa a intenção de machucar, de ferir, de humilhar e de pezinhar. Também caracteriza a não preocupação com as repercussões sobre o outro. E aí, gente, surge a janela de Johari. Com esses quadrantes aqui que nós estamos apresentando, conteúdo, né? Verdade, mentira, amor e desamor. A nossa recomendação, tecnicamente, manda-se seguir esse quadrante aqui da verdade e amor. Ou seja, dizer sempre a verdade com amor. Porque as outras dimensões destroem qualquer processo de comunicação. Quem é que vai acreditar em quem mente? Mente. Apesar de a gente viver num mundo de muitas fake news. Mas quando o ser humano toma consciência do seu estado de entendimento completo, ele desaprova. Então, este é o quadrante dos líderes, verdade e amor. Aqui uma frasezinha também interessante que eu aprendi com o diretor que eu trabalhei, que dizia: transparência demais é falta de educação. A gente também tem que ter cuidado, né? Porque uma coisa é você dizer a verdade com amor, outra coisa é você sair falando pelos cotovelos. A janela de Johari foi um grande psicólogo, até hoje continua sempre um fundamento muito relevante do processo de comunicação. O processo de comunicação, então, ele se dá entre um emissor que envia sinais que são processados pelo receptor, que reage e devolve os sinais ao emissor. A eficaz comunicação gera comprometimento e envolvimento. Eu não tenho dúvida disso, gente. Eu, como líder de equipe, eu sempre utilizei muito um bom processo de comunicação e isso evitava um monte de ruídos, de conflitos e coisas desnecessárias. Eu acho que a comunicação é tudo, em qualquer relacionamento, principalmente se for verdade e amor. Olha aí uma comunicação informal na traseira do caminhão. Eu não sei se ainda existe, né, isso, muito dos caminhões trazerem mensagens, mas essa aqui que eu peguei muito interessante. Por que nasci com 2 ouvidos e uma boca? Porque Deus nos criou para ouvir mais do que falar. Essa é muito boa. Se nós temos 2 ouvidos, é para ouvir mais do que falar. E comunicação passa por isso. Ouvir mais, falar menos. As pessoas fazem confusão, né? Ele é um bom comunicador, fala pelos cotovelos. Não, não é isso. Aqui nós vamos falar um pouco sobre as formas de comunicação que também influenciam muito esse processo. A linguagem, o vocabulário, o tom de voz, a expressão facial, a postura corporal e os gestos. A linguagem e o vocabulário é fantástico. Tem até uma brincadeira que diz que Rui Barbosa chegou lá no interior da Bahia e estava com muita necessidade de fazer xixi. E virou no restaurantezinho, no barzinho lá, e disse assim: por favor, eu quero verter água. Coitado do homem, não entendia nada de vocabulário difícil, entendeu beber água. E apontou para o pote. E quando o Barbosa foi lá, ficou uma confusão. Eu falei: mas aí não é para fazer isso, é para beber água. Eu falei: não, mas eu perguntei onde era que eu podia verter água. Então, o vocabulário é muito importante, a linguagem. O tom de voz, quem fala muito alto, tem uma certa dificuldade de comunicação, né? Expressões faciais, você pode ver se o cara está alegre ou está bravo, a postura corporal e os gestos. Atitudes que dificultam um bom processo de comunicação. Egocentrismo, né? Centro do universo, timidez, dificuldade de expressão, escolha inadequada do tema. Tem até uma brincadeira que fala um exercício, né? Que você passa para um, depois o outro passa para o outro, quando chega no final, totalmente inadequada a comunicação. Então, se você pode ir lá direto à fonte, por favor. Preconceitos, sempre horrível. Status, né? Aquela pessoa muito cheia de gueri-gueri. Agora, nós gostaríamos que vocês assistissem o vídeo com a maestrina Rita Fuciamato, compreendesse mais por que a comunicação é tão importante para um líder. Anote tudo no seu caderno de apoio e nós recomendamos que vocês assistam esse vídeo por inteiro depois nesse link aqui. Mas agora nós vamos passar aqui um resumido. Bom vídeo. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje recebe a maestrina Rita Fuciamato, que também
é pós-doutora em gestão pela USP e autora do livro A Voz do Líder, Arte e Comunicação nos Palcos da Gestão, editado pela Campus. Rita Futiamato, muito obrigado pela sua gentileza de comparecer aqui nesse mundo corporativo. Eu é que agradeço, Milton. Para mim é um prazer poder falar sobre voz, que é uma ferramenta tão rica no meio da liderança, nas corporações, no como lidar com as pessoas. Rita Futiamato, todo líder tem de ser um bom comunicador? Com certeza. A habilidade comunicacional é um dos requisitos para que você consiga seduzir os seus parceiros, as pessoas que trabalhem com você, a organização, para que você crie um clima de amabilidade, de afetividade e que o objetivo seja traçado a partir disso. E o que a voz tem a ver com isso? A voz? O que seria o mundo sem voz, Milton? Um tremendo silêncio. Também importante, também muito importante. Porque usar a voz é você usar o som, mas você usar o silêncio. Isso é muito importante, porque os líderes bons são aqueles que ouvem o que as pessoas têm para dizer e que eles transformam aquela audição numa busca de um propósito comum que envolva as pessoas que estão no momento com ele. E que ele possa também visualizar, quer dizer, que a voz dele leve as pessoas a ter um sonho, a se envolver neste mundo que nós vivemos. Quer dizer, então, já que você está se referindo ao silêncio, a gente acabou migrando para o silêncio aqui logo no início dessa nossa conversa, quer dizer, então, que não basta dominar a palavra, tem que se dominar o silêncio também. Tem que dominar. E a música nisso, ela é primorosa. Então, quando você está trabalhando com um coro, você respeita as vozes de seus cantores. E os cantores têm os momentos de silêncio, para que as entradas que eles façam na música tenham um valor muito maior. Então você tem dinâmica que você trabalha, o silêncio e o respeito, o que é uma coisa muito importante. Porque quando você trabalha numa organização, o que você tem? Você tem as pessoas. Mas o que você constrói com essas pessoas? Você constrói alguma coisa que é muito maior. Você faz dessas pessoas comporem uma nova música, comporem um novo produto para a sua empresa, venderem a imagem de uma corporação. Então, a soma de cada voz acaba sendo muito maior, quer dizer, a harmonia que você gera com essa produção vocal é muito maior. E aí a matemática cai por terra, porque 2 mais 2 não são 4. Você tem um produto diferente, você tem uma outra forma de lidar com a gestão da sua organização, de um olhar mais lírico, mais artístico, que te faça mais sensível e que você tenha a percepção de trabalhar com isso, com essa alma do seu pessoal, que você inspire essas pessoas, para que elas tenham um propósito comum definido e sempre grande. Até pela sua origem, no seu trabalho, você traça uma série de paralelos entre a música e a gestão das empresas. Para você, essa ligação é total? É total. E isso eu aprendi na minha vivência diária com os coros. Porque num coro você tem as pessoas que têm os seus atributos positivos e negativos vocais. Mas você trabalha de uma forma para que você faça, quem tem o seu atributo negativo mais declarado, que você faça que isso desapareça na compensação de um positivo. Então você acostuma a tirar, você é como se fosse um manipulador da voz daquele ser que entrou para você, que entrou no seu coro. E na organização, a comunicação acaba tendo esse poder. Porque uma palavra mal dada, um olhar, um gesto que você faz, você pode imprimir
na vida do seu colaborador alguns desastres, alguns desafetos que não são caros à organização. Ana Luísa, quero saber uma curiosidade. O que pedem os executivos que procuram o seu trabalho de consultoria? Qual é o principal problema deles em relação à voz, à comunicação? Eu acho que o maior problema que eu encontro é que o executivo imagina-se como um maestro com a batuta na mão, só na frente, no momento do concerto. E o convite que eu faço no livro é que você deixe a sua batuta de lado, que você deixe o pódio e que você comece a enxergar por fora do seu momento como executivo. Então você pode trabalhar, por exemplo, uma dinâmica maravilhosa, que é a dinâmica da visão do pódio e da cadeira. Então um executivo que trabalha na sua sala, ar-condicionado, com a sua secretária, com o seu maravilhoso arsenal tecnológico, ele tem uma visão de cima. Que é a visão que você pode ter se você for atrás do maestro, sentar e ouvir o concerto. Mas você tem uma outra visão, que é a visão de quem está sentado. E de quem está sentado nos vários naipes de um coro ou de uma orquestra. É uma visão completamente diferente. É um som completamente diferente. Se você vai num violino, se você vai num trompete, se você vai numa tuba, num contrabaixo, você tem a construção das vozes de uma forma diferente. Então, o que falta ao executivo é ele trocar de papéis. Sair da zona de conforto? Sair da zona de conforto, exatamente. E isso a música é primorosa para te ensinar. Quer dizer, a audição de algumas obras e essa vivência que você pode ter mudando de lugar no coro e entendendo como é que a construção de um projeto, a construção de um produto, você pode dar voz a essas pessoas. Então, o executivo acaba tendo muito essa imagem romântica do maestro que manda. O maestro não manda. O maestro traz a inspiração, ele inspira as pessoas. Agora que você assistiu o vídeo e identificou os principais pontos que chamaram mais atenção da sua mente, anote no seu caderno de apoio e compartilhe suas opiniões nos diversos fóruns que você participa. Gente, eu queria dar um testemunho. Eu me lembro que no início da minha carreira gerencial, lá pelos anos 80, os meus subordinados me chamavam de chefe eletrônico. Eu só me comunicava por e-mail. Estava começando o e-mail, né? Ainda era aquele e-mail tipo script, nos computadores da IBM. E eu falava com todo mundo pelo e-mail, mandava e-mail, e aí me apelidaram de chefe eletrônico. Na primeira pesquisa de clima, me avaliaram com nota 2. Foi um resultado horrível. Eu pensei, inclusive, em largar a minha carreira de gestor, né, de líder e tal. Mas eu tinha uma gestora que era muito bacana, muito educada, e disse: não, Fabiano, o que você precisa fazer é se comunicar melhor. E aí eu fiz o curso, aprendi a chorrar e outras coisas mais, e mudei de forma brutal o meu processo de comunicação, e na pesquisa seguinte eu já obtive nota 10 e nunca mais deixei de ter resultados excelentes. Então é isso aí, eu botei em prática tudo que nós falamos aqui, tudo que nós aprendemos,
eu deixei de ser o chefe eletrônico. E detesto hoje, gente. Se eu tenho que conversar com alguém, eu ligo, eu falo. Essa coisa de tratar assuntos por WhatsApp, ou WhatsApp mensagem, é muito arriscado, principalmente quando há possibilidade de conflito. Bom, gente, chegando ao final da nossa aula, as nossas principais conclusões são essas aqui. As principais funções de um gerente líder são assumir as responsabilidades da função, definir visão, missão e manter os valores e a cultura da empresa, da organização, definir objetivos e montar estratégias e indicadores de medição, usar os processos com a equipe, ser leal e verdadeiro com todos, treinar, desenvolver e avaliar desempenhos e comportamentos e comunicar-se 24 horas. Portanto, comunicação é o que interessa, é o mais relevante no processo de liderança e gestão. O processo lógico da comunicação é pensar, planejar e transmitir. E os componentes básicos da comunicação são conteúdo, verdade ou mentira, componente ético e amor ou desamor. O melhor componente da comunicação é fazê-lo com verdade e amor, de acordo com a janela de Johari, esse grande psicólogo que estudou com profundidade este assunto. As principais formas de comunicação são linguagem, vocabulário, tom de voz, expressões faciais, postura corporal e gestos. As atitudes que dificultam a comunicação são egocentrismo, timidez, dificuldade de expressão, escolha inadequada do tema, excesso de intermediários, preconceitos e status. A eficaz comunicação gera comprometimento e envolvimento. Eu só tive certeza disso. Eu tenho certeza disso. A voz é importante, mas o silêncio também o é. Ou seja, ouvir. E aí quem disse isso foi a maestrina Rita Fuciamato. O maestro não manda, ele inspira as pessoas. O maestro sai do púlpito e vai às cadeiras para compreender como estão se sentindo as pessoas, o que nem sempre é feito pelos executivos. E agora vamos fazer um exercício, gente. Anote no seu caderno de apoio as 3 ações que você vai implementar para melhorar a sua comunicação. E compartilhe com todos nós. Estamos chegando ao término da aula 6. Tire as suas dúvidas comigo através do e-mail fabian@fmabr.com ou WhatsApp 9853-1710 ou faça uma visita ao meu site, gente, www.fmabr.com e saiba tudo que a gente está fazendo por aí. Meus queridos e queridas, foi um enorme prazer ter compartilhado com vocês hoje essa aula, onde nós falamos tanto sobre comunicação de uma forma simples e objetiva. Portanto, eu desejo que vocês retornem na próxima aula para a gente encerrar o nosso curso Liderança que Transforma. Um grande abraço a todos e até a próxima.